Fala pessoal, tudo certinho? Você está em mais um episódio do Conexão EMQ. Eu apresento o convidado para vocês logo após a vinheta. Pessoal, hoje estamos aqui com o queridíssimo Fábio Toscani, que é empresário e cofundador da escola de inglês Top Way. Muito prazer, muito feliz em te receber aqui, um cara super do bem, super educado, muito querido. E Fábio, para começar, eu gostaria que tu falasse um pouco da tua história, assim, desde pequeno, tu é pelotense, não é? Não, eu sou de Curitiba, Paraná. Eu morei em Curitiba até os 17 anos e aí fiz faculdade na UDESC em Joinville, fiz engenharia civil. Aí já saí de casa muito cedo, né? Então, aos 17 anos eu saí, me formei em engenharia civil e logo depois eu trabalhei numa empresa, na Schneider Motobombas. Então, era um trabalho mais para engenheiro mecânico do que para engenheiro civil, mas tem toda aquela questão de sistemas, de dimensionamento, de bomba, que também a gente vê um pouquinho na engenharia civil, mas eu tive que aprender bastante coisa sobre mecânica, sobre elétrica, e aí fiquei trabalhando um ano nessa empresa. Eu, basicamente era assistência técnica, dava cursos, enfim, foi um período legal. Mas então, eu não trabalhei, eu só estagiei em obras, né? Civil mesmo foi só no estágio. Aí logo depois que eu me formei, eu já entrei nessa empresa e trabalhei muito mais na indústria. Uhum. Tá, e aí seguindo assim, tu ficou esse pouco tempo ali, foi para a indústria? Aí aconteceu assim, ó, Samuel, foi uma virada bem grande na minha vida, assim, porque eu tenho outros dois tios que são engenheiros civis e eu me espelhava muito neles, assim, né, o que eles tinham feito e tal, eles tinham aberto construtora, incorporadora, daí eu falei, pô, isso talvez seja uma coisa que eu faça. Mas, desculpa, tá com quantos anos mais ou menos aí? Eu tô com 48 anos. Não, desculpa. Nessa época. Nessa época? Bom, então, eu me formei muito cedo. Eu entrei com 17 anos na faculdade e com 22 me formei, né? Foi os 5 anos de graduação ali. Então, e aí logo que eu saí da faculdade... Bom, então, antes de entrar na faculdade, né, eu já pensava isso. Eu tinha esses dois tios meus como referência, assim, falei, pô, talvez é isso que eu possa fazer um dia, né? Construir, revender e tal. E aí, só que como os caminhos da faculdade depois foram para outro lado, e no final da faculdade eu ingressei numa indústria que não tinha nada a ver com construção civil, eu achei muito legal, bacana e tal. Só que eu passei um ano ali e eu vi e falei, pô, é algo que não vai me levar talvez a ter uma vida que eu queira ter, em termos até financeiros, né? Eu pensava isso. E na época, meu pai tinha ido para os Estados Unidos. Logo depois que meu pai foi, o meu irmão mais novo foi. E aí eu me lembro que foi emblemático, assim, uma das primeiras conversas que a gente teve depois de um tempo deles lá, é que o meu irmão... ele foi para fazer high school nos Estados Unidos e ele tinha um emprego que ele investia 2 horas por dia, de segunda a sexta. Ele ganhava mais do que eu como engenheiro civil no Brasil. E aí eu falei, pô, cara, tem alguma coisa errada aí, cara. Eu vou querer atalhar talvez o meu plano que eu tenho de ser empresário, de construir, enfim. E aí eu decidi sair da empresa, sair da indústria, sair da Schneider e ir para os Estados Unidos para juntar grana. Eu queria ir para lá, a princípio para juntar grana, sabia um pouquinho de inglês, sabia inglês de colégio, assim, mas eu falei, pô, talvez seja uma forma de eu ir lá, juntar minha grana e em algum momento voltar para o Brasil, né? Esse sempre foi meio que o primeiro plano, assim. E aí eu fui para lá e fiquei 2 anos e meio lá. E aí retorno para o Brasil, acompanho um fenômeno que acontece muito lá com a galera que migra para os Estados Unidos, que é juntar grana, né? Porque isso é bem comum lá, a galera junta grana e volta para empreender. E muitos têm que retornar para os Estados Unidos, porque escutam, né, pô, tal coisa da grana, então eu vou montar, e abre sem conhecimento nenhum, conhecimento zero sobre a administração, sobre o próprio negócio que ela quer abrir, perdem tudo, aniquilam o dinheiro e voltam para lá para refazer todo o ciclo. Então, encontrei várias pessoas que passaram por isso. E como
E a engenharia me deu essa capacidade também de identificar padrões, né? E aí logo eu vi, cara, isso eu não quero para mim. O dia que eu voltar para o Brasil com dinheiro, eu não vou, ali, né? eu não vou abrir um negócio de cara, né? Eu vou ver, eu quero estudar, eu quero ver como que uma pessoa realmente faz dinheiro em algum determinado negócio. E a princípio seria, né, como eu não tinha experiência em nada e minha experiência anterior era em indústria, eu não ia montar uma indústria de motobombas. Eu pensei, falei, eu vou construir para revender algo que os meus, como a referência dos meus tios. Mas quando eu chego aqui no Brasil, cheguei em Santa Maria, o mercado imobiliário estava em queda, né? Estava em baixa. E aí eu pensei, se eu pegar a minha grana que eu tenho, investir para construir uma casa e revender, pode ser que daqui a pouco eu reme aí. E aí fui procurar emprego. Aí fui procurar emprego em geral. Tive um pouco de dificuldade de me recolocar na área de engenharia civil, porque eu já não tinha experiência, né? Eu tinha uma experiência de indústria. E aí eu encontro um anúncio de uma escola de inglês. E aí o primeiro pensamento que eu tive, falei, eu agora sei inglês, eu talvez possa ser professor de inglês. E aí quando eu atendo esse anúncio, a pessoa que me recebeu já me direcionou para a área comercial, né? Porque era o anúncio da vez lá, eles não estavam procurando professores, estavam procurando pessoas para a área comercial. E aí que começa a minha história na área comercial de uma escola de inglês em Santa Maria. E aí não sabia nada de vendas e comecei a entrar nesse mundo e me apaixonei. Fantástico. Aí uma coisa curiosa, quando tu foi para os Estados Unidos, teu inglês não era um inglês muito fluente. Não. Então lá tu percebeu que a vivência, talvez, né? Praticar o inglês, tu ficou 2 anos e meio lá. Fiquei 2 anos e meio lá. A minha história lá com o inglês é bacana de contar, porque quando eu estava cumprindo meu aviso prévio em Joinville, eu procurei uma escola de inglês e falei, agora eu vou fazer um intensivo e vai ser bacana. Eu vou chegar matando a pau lá nos Estados Unidos, né? E, cara, foi o dinheiro mais mal gastado da minha vida, foi investir num curso de inglês desses intensivões. Porque cheguei lá, cara, não conseguia me comunicar direito, muito rápido. Só que aí aconteceu uma coisa lá bacana, de eu trabalhar muito depois dentro de carro, né, dirigindo como driver e tal, e eu escutava muito podcast. Talk shows, na verdade, né? Não tinha na época podcast. Então, os talk shows eu escutava direto e a cada dia, um pouquinho, a gente estava conversando em off aqui, né? Da tua experiência, que tu estava escutando só em inglês. Um pouquinho a cada dia eu ia assimilando uma coisa. Só que o processo, depois de um tempo, parece que parece que eu não tô evoluindo. E chega uma hora que a ficha começa a cair de tanta exposição, e aí tu começa a conectar as coisas e a coisa flui de entendimento, né? Porque uma coisa é você escutar inglês depois e começar a acostumar o ouvido a escutar aquele inglês rápido e entender. E aí a outra coisa é se comunicar. Como eu era engenheiro, muito com uma personalidade assim de tem que ser tudo certinho e tal, eu tive dificuldade no início porque eu queria falar muito perfeito. Eu via outras pessoas falando um pouco errado e eu já até julgava as pessoas, aquele cara tá falando tudo errado e tal. E eu tive convivência com uma galera que não tinha formação acadêmica, que tinha apenas 2º grau e às vezes nem 2º grau, se comunicando muito melhor do que eu. Então, isso para mim foi um choque, assim, falei, cara, como assim, cara? Eu sou engenheiro, eu cheguei a fazer em Joinville, depois de formado, né, trabalhando, eu fiz 1 ano de administração, de mestrado em administração, pela ESAG, é um curso que a ESAG dava lá em Joinville. E eu falei, cara, como assim, cara? Eu sou engenheiro, eu já fiz 1 ano de mestrado e eu me comunico menos do que uma pessoa que não tenha 2º grau. E aí eu comecei a reparar nesse preciosismo de querer falar muito certo. E aí esse foi um outro trabalho que eu tive que fazer para mim, para eu entender. Eu falei, eu preciso resolver as coisas aqui, eu preciso que eu me comunique com alguém.
que eu resolvo as coisas. Essa pessoa, esse interlocutor, não está muito preocupado se eu estou falando certinho ou não. Ele quer me entender, ele quer se comunicar. Então, o jogo vira, né? Essa necessidade de comunicação começa a inverter para você, peraí, deixa eu deixar de lado um pouco o meu perfeccionismo aqui e me preocupar mais naquilo que eu tenho que comunicar, porque é isso que conta. Porque senão, muitas vezes, e teve uma situação emblemática disso, é que eu fui com uma pessoa que tinha menos escolaridade do que eu para uma situação de emprego e o americano que estava atendendo a gente, depois de um tempo, começou a voltar a atenção para essa outra pessoa e não para mim, porque ele viu assim, cara, quem se comunica é esse cara aqui, esse cara que está na minha frente aqui, esse outro não vai resolver. Então, isso foi um choque para mim, assim, e isso mudou um pouco a chave, e aí aos poucos eu fui entendendo que a comunicação é muito mais importante do que o preciosismo. Então, e isso é um recado, cara, para todos os estudantes, cara, da língua inglesa. Se preocupe mais em se comunicar do que o verbinho que você não usou certo, o verbo irregular que tu não colocou. Cara, não se fixem nisso, porque isso atrapalha a comunicação. Perfeito. Aí, Fábio, vamos falar da inauguração da Topway. Que ano foi aqui em Pelotas? E toda essa experiência que tu teve fez tu pensar num método ali de ensino. Exato. O que aconteceu, Samuel? Lá em Santa Maria, a gente trabalhava numa escola e a ideia minha e do meu sócio era abrir uma franquia dessa outra escola. Então, e o que eles tinham lá, né, dentro da área comercial? Eles tinham um plano de carreira, onde você chegava até um certo estágio do plano de carreira e tu podia abrir a sua franquia. Só que eu e o Thiago, nós não estávamos na bola da vez, né? O Thiago era supervisor, eu ainda não tinha chego na supervisão e tinha uma pessoa que era gerente lá. E aí, quando eu e o Thiago, nós fomos para os nossos diretores, donos daquela franquia, ele falou, cara, queremos abrir a nossa, foi podado, né? Falou, cara, vocês não são a bola da vez para abrir uma unidade, tem outras pessoas na frente. E aquilo incomodou um pouco a gente, porque a gente se achava preparado para ter já uma unidade. E aí, o veredito final foi, né, a história final, falou, cara, vocês não podem, vocês têm que continuar aqui e tal. E aí eu e o Thiago, foi emblemático, nós fomos num posto de gasolina lá em Santa Maria, cara, conversamos por 1 hora, assim, e decidimos, cara, tu tá afim de sair e abrir? Vamos sair então dessa marca e abrir a nossa escola? Se tu for, eu vou. E aí a gente apertou a mão, cara, e a gente falou, cara, vamos então abrir a nossa marca. Só que tinha outras opções, tinha outras marcas, a gente conhecia algumas pessoas que trabalhavam de uma forma um pouco similar, com inglês em menos tempo, que aqui né, na metade sul ainda não tinha. E aí nós fomos a Curitiba, fizemos uma viagem de Curitiba para conhecer uma dessas marcas, ficamos numa reunião longa lá com uma pessoa que tinha uma escola de inglês e que franqueava. Isso é 2003, mais ou menos? 2002? Isso é 2003. Isso é 2003 ainda. E aí a gente não abre essa outra marca, porque a gente achou que tudo que a pessoa tinha para oferecer não era legal, a gente não ia pagar uma franquia para ter pouco suporte e tal. E a gente desce de Curitiba para Santa Maria, montando a empresa, montando o que seria a Topway. E com um grande diferencial dessa outra escola que a gente trabalhava, Samuel, que era assim, por eu ter vivido nos Estados Unidos e ter feito curso ESL lá, né, nessas minhas andanças aqui, eu não comentei que eu fiz cursos de ESL, que é onde tu vai lá em inglês como segunda língua, né? Tu é recepcionado por alguém, tu tem que fazer a tua matrícula falando inglês, né? Tu vai um chinês, japonês, o cara tem que fazer mímica para se matricular num curso e tem que dar um jeito. E eu fiz isso. E aí, disso foi uma sacada, assim, que eu vivia lá em Santa Maria, na outra escola, que eu via e falei, pô, cara, é uma escola de inglês. A pessoa entra aqui e recebe um bom dia, animado. Pô, legal, animado, bacana, mas bom dia em português, cara. Pô, é o lugar que a pessoa tem para aprender inglês. Cara, na nossa escola vai ser diferente. E a gente traz essa proposta de ser um ambiente totalmente imersivo. Então, vai ser falado inglês na escola inteira, como se a gente estivesse
nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em qualquer país de língua inglesa, e que uma pessoa que precisa de inglês tem que entrar nessa escola e tem que se comunicar de alguma maneira. Óbvio que a diferença nossa aqui é que a gente tinha um atendimento comercial em português, que era normalmente fora da escola. A gente fazia as entrevistas na residência das pessoas, que era tudo em português, esse atendimento. Mas quando a pessoa chegava na nossa estrutura, que foi aqui na Félix da Cunha, tudo em inglês. Então, e isso foi um choque. Foi um choque, primeiro, para todos os professores que vieram trabalhar com a gente, para a galera da administração, para a galera que fazia faxina na escola, para os pais. A galera tinha que se comunicar em inglês. As faxineiras recebiam uma instrução básica, assim, ó, quando tu cruzar com o aluno, tu tem que falar hi, tu tem que falar hello, tem que falar good morning. Então, foi uma questão bem bacana que modificou, e a galera falou, pô, lá, e aí a gente foi conhecido como a escola onde só se pode falar inglês. E que isso, para nós, foi um marketing incrível, né, para a galera conhecer a gente, mas, de fato, fazer com que a galera se acostumasse e tornasse mais natural escutar e falar inglês. Porque se tu fala todo dia, tu ir numa escola, num ambiente, todo mundo tá falando inglês ali, todo mundo se cumprimenta. E óbvio, no início, toda a equipe que a gente teve que preparar cara, a gente tá pegando uma pessoa que não sabe nada de inglês. Calma, né? Nós não vamos assustar ela, nós dávamos todo esse apoio psicológico para ela entender. Só que ela era bombardeada de inglês, ela entrava ali, ficava quietinha e ficava observando as coisas e o inglês ficava sendo consumido. Então, na outra aula já se soltava mais, o professor conseguia puxar. Então, isso foi um grande diferencial para nós e pedagogicamente fez todo sentido. Então, normalmente a gente era acostumado a ver uma seguinte situação. Pessoas que faziam um curso de 5, 6 anos falavam menos do que pessoas que fizeram 6 meses de TOEFL, muito mais pela atitude, né? Então, as pessoas que provavelmente faziam 6 meses de TOEFL tinham menos conhecimento de inglês do que uma pessoa que fez 4, 5, 6 anos. Só que ela tinha atitude, porque ela era estimulada a isso, ela era estimulada a cumprimentar inglês, ela era estimulada a falar... a vergonha, mesmo que tu erre, o importante é a comunicação. Exato. Então... Isso é legal, que tu falando assim sobre... Porque lá na Mário Quintana... Nós temos o bilíngue, né? E hoje mesmo, nós na reunião lá, as professoras falando, mas os pequenininhos e a gente fala inglês com eles e dá comando em inglês. Porque tu acaba fazendo com que isso internalize, né? Isso é fantástico, né, cara? Isso, então, essa pegada, essa ideia que tu teve, tudo isso, né? Pessoal, os alunos que tá falando de empreendedorismo puro aqui. Ele teve uma ideia, ele teve uma sacada. Ele viu, não, pela minha experiência, o que vai dar certo? O que é melhor? É isso que a gente tem que estar pensando sempre, gurizada. Te liga. Então, quando ele abre aqui a TOEFL, foi esse choque. Eu lembro, né, desse choque, porque era a proposta de falar, né? E aí, me conta um pouco sobre a abertura da empresa aqui em Pelotas, questão burocrática, complicada. Foi fácil, não foi? Foi difícil pra caramba, cara. A gente chegou aqui com um orçamento limitado, né, de abertura. Eu me lembro que a gente, procurando casas aqui, a gente só encontrava, a maioria das casas que a gente encontrava para alugar, aquelas de fachada reta, assim, né, antigona. E aí eu conversava com o Thiago, falei, cara, se a gente abrir aqui, a galera vai achar que é golpe, sabe? Não tem uma estrutura legal, bonita. E quando a gente estava visitando aqui, a gente foi visitar uma casa que era, na verdade, foi aqui uma boate aqui em Pelotas, a Diesel, antigamente aqui, bem na frente da escola. A gente foi visitar essa escola. E aí a gente saiu, falou, um móvel muito detonado e tal. Daí quando a gente olha para trás, a gente vê essa casa da Félix da Cunha, grandona e tal. Falei, putz, cara, essa casa seria perfeita. Visitamos a casa enorme, com vários compartimentos, assim. Aí quando fomos saber o valor, era um valor que estourava o nosso orçamento. E aí a gente falou, mas sempre eu e o Thiago tivemos uma veia assim a área comercial nos ajudou muito, né, a trabalhar isso. Falei, vamos conhecer quem é o proprietário dessa casa, nós não vamos só conversar com a imobiliária. Então a imobiliária era na época que quem comandava o imóvel era a Requinte e eles... normalmente querendo blindar o proprietário, falando, não, cara, nós precisamos contar pro dono do imóvel o que vai ser essa casa aqui no futuro e tal. E aí eu me lembro que a gente foi lá no Biscoito Zezé falar com o seu Ruivo,
sentamos na mesa com ele, o dono, o seu Ruivo. Ali na Arial. Né, fomos lá na fábrica dele, na casinha do lado, né, da fábrica ali onde ele tinha o escritório, nem sei se é ainda lá, mas conversamos com ele e explicamos para ele o que ia ser a nossa empresa, né, já visando crescimento e tal. E aí fechamos, aí conseguimos fechar. Um outro ativo que eu me lembro, esses dias teve o fim do orelhão, né? No passado, era difícil ter linha telefônica física. Eu me lembro que a gente tinha um escritório aqui na Félix da Cunha, da GVT, e a gente teve que correr atrás, era se estapear por linha telefônica. Então, e era a nossa forma de trabalho, né? Então, essas duas coisas, achar uma casa, sempre para todo negócio, acho que é um marco grande. Então, e para nós foi uma grata surpresa ter uma casa que comportava o nosso sonho, né? Comportava ser uma casa, pô, isso aqui vai comportar uma escola legal, uma escola bacana, que vai poder crescer e tal. Então, esse foi o desafio, né? Nós passamos aqui uns 7 dias procurando a casa e não encontrava, né? A casa já estava ficando agoniado, mas... Foi o primeiro passo de empreender, foi encontrar primeiro o lugar passo, físico. o primeiro passo, a gente veio aqui conhecer a cidade, teve até uma indicação de um ex-diretor nosso, que a gente é muito grato por toda a formação que a gente recebeu lá em Santa Maria, e ele que indicou pra gente, falou, galera, pô, Pelotas é uma cidade universitária, cara, precisa muito de inglês mais rápido, né, e não tem esse trabalho. E aí a gente veio aqui conhecer a cidade, achamos legal, e aí investimos viemos conhecer ela por 3 dias aqui e outros 7 dias para alugar a casa. E no último dia desses 7 dias é que a gente encontrou essa casa, fizemos a reunião com o seu Ruivo lá e fechamos. Fantástico. Aí, Fábio, porque é interessante conhecer essa tua história sabe, desde quando começou a pensar até tu abrir um negócio e esse negócio dar certo e ele crescer. E explica para os nossos telespectadores e, sobretudo, para os nossos futuros empresários, alunos, né, que estão lá estudando inglês e tudo mais. O que é uma franquia e quando é que tu decide abrir para a empresa franqueados e os desafios e, enfim, a distância geográfica? Como é que é essa experiência com franquias? Então, a gente abriu em 2004 aqui. Cara, tivemos um sucesso enorme, abrimos 2005 Rio Grande, então são as 2 unidades próprias que são abertas, e aí em 2007 a gente abre a primeira franquia, que foi Bagé. Como que a gente faz esse processo? Que a gente um pouco importou da onde a gente trabalhava, que era o desenvolvimento das pessoas, principalmente na área comercial, que é o motor inicial de qualquer business, né? Tem que vender, porque senão não acontece, então não é diferente para uma escola. Quando a gente cria esse treinamento mais consolidado do como uma pessoa faz a área comercial da empresa e já tem outras 2 unidades já muito bem estruturadas na área pedagógica, com os profissionais, com um plano de carreira, então, e sempre mostrando para essas pessoas que, pô, a gente quer franquear, então vai ter posições para vocês assumirem para uma franqueadora, a gente vai ser, pô, nós estamos com o combo perfeito, nós conseguimos fazer com que uma pessoa aprenda a fazer a área comercial para que ela dê o start na escola e a gente tem um suporte pedagógico, né? Então, aí a gente abre Bagé. É sempre um desafio, né? Franquear, entregar, é como se tu entregasse um filho teu para alguém cuidar, né? Dá uma dorzinha. Como manter a qualidade? Porque imagina um aluno que um dia vai querer tem uma empresa que dê com franquia. Como é que tu garante ou como é que tu supervisiona que a qualidade de lá vai ser a mesma que vocês oferecem aqui, que vocês deram sangue, né, para montar? Esse é um desafio eterno de qualquer franqueadora, porque existe um ciclo dos franqueados, né? E existem várias personalidades diferentes dos franqueados. Tu vai ter aquele franqueado que ele é mais mente flexível em termos de querer criar várias coisas. E aí, às vezes, tu tem que segurar esse cara, porque esse cara pode ter ideias boas, mas ele pode ter ideias ruins. Que foge do produto. Que foge do produto. Então, e na boa vontade, não é porque o cara tá pensando coisa ruim, mas tu tem que ter esse controle. E nós fomos, aos poucos, entendendo como uma franqueadora deveria se comportar. Óbvio, erramos muito. O manter a qualidade vai muito naquilo de
de tu ter essa relação de confiança com o franqueado, para ele saber assim, tu precisa com que os teus colaboradores façam o treinamento, tu precisa dar o feedback, porque tem uma parte muito importante do franqueado que é contratação e gestão das pessoas lá na ponta. Então, a franqueadora, ela faz uma parte do trabalho que é fornecer treinamento. Agora, a gestão, o recrutamento dessas pessoas e a gestão pessoal é feita pelo franqueado. Então, quando ele não desenvolve essa habilidade também, é ruim, porque tu treina a equipe do cara, o franqueado não vai bem, não trabalha algumas skills necessárias e essa equipe cai, ela é desligada. Aí tu tem que chamar a franqueadora de novo para dar o treinamento e seguir o baile. Só que se o franqueado não arruma essa parte que ele precisa ter de skill, tu vai ser enxugar gelo. Então, tu precisa trabalhar o franqueado a entender quais são as skills necessárias que ele precisa ter. Então, é um misto de coisas, porque é muito fácil, talvez, para um franqueado dizer, a franqueadora falta isso, falta aquilo, e ele não fazer a parte dele. Então, sempre é uma questão muito delicada, é complicado, não é fácil dar esse passo para se tornar uma franqueadora. Não é easy, não é bolinho. Você aprende muito com o caminhar das coisas, mas o relacionamento com o franqueado é essencial. Estabelecer confiança com ele, para ele acreditar que aquilo que tu está fazendo é o mais adequado e para que ele possa sim dar ideias, possa ser trabalhado, mas que tudo tem um tempo de maturação e que ele precisa fazer o feijão com arroz bem feito antes de querer fazer algum estrogonofe é ideal, porque muitas vezes alguns franqueados meteram a mão pelos pés, tipo, querendo achar que eu consegui um atalho, e às vezes lá na frente se mostrava que não. Sim. Então, a importância da confiança do franqueado para com a franquia é importante, é importantíssimo. Muito bem. Quantas cidades ou estados vocês estão? Hoje nós temos 19 unidades espalhadas por Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. Maravilha. Muito bem, voltando um pouco para o inglês, né? Como eu falei, eu queria puxar um pouco mais lá na Mário Quintana, nós temos o bilíngue. Então, desde pequeno eles trabalham o inglês, né? Tem a professora, por exemplo, pega os pequenininhos lá que mal falam ainda, tem a professora regente português, tem aquela de inglês e trabalha os dois, né? E aí, pela tua experiência de educador em inglês também, pela tua escola Topway, o que tu fala sobre essa importância do estudante desde pequenininho ter o contato falado em inglês, né? O que tu fala sobre a tua experiência? Cara, eu tô achando incrível. O Romeu, que é meu segundo filho, vai iniciar agora, e a Olivia, que tem 4 anos, está indo para o intermediário. Eu tive uma surpresa incrível, assim, de ver a minha filha falando inglês e de coisas que eu não ensinei ela e que ela aprendeu na escola. É muito bacana o tornar, né? Hoje a Simone, que estava lá na apresentação comentando, quando você ensina uma criança alguma coisa em inglês e você segue falando em inglês, naturalmente a criança vai criando essa associação, que ela é muito mais rica do que normalmente a gente tem, né, no passado, lá de uma palavrinha em português do lado de uma palavrinha em inglês. É muito mais rico ela escutar inglês e, na prática, fazer essas associações. Por mais que não seja natural, talvez, para uma criança que já fala, né, português, com a repetição e com as diversas formas de expor a criança, acaba se tornando muito rico, né? Tu deu o exemplo aqui da cadeira, né? Que tu escutou de um professor da Topway. Pô, é isso, a inteligência artificial, como é que treina uma máquina para entender que tal imagem é tal imagem? Dando várias imagens daquela mesma imagem para entender, isso é uma cadeira, isso é um carro. E a criança acaba acontecendo isso quando ela vive o inglês dessa forma, né? Quando alguém interage com ela só em inglês,
e se referindo aos objetos que estão, porque uma cadeira é diferente do outro, mas continua sendo uma cadeira, tendo as mesmas características. Então, isso é rico, isso é muito legal. O bilinguismo nas escolas é fenomenal, cara. Eu acho que é um processo que já deveria ter acontecido no Brasil há muito tempo atrás. Mas, óbvio, esbarra num processo também de formação de pessoas. Né? Hoje, nós temos menos... É incrível o quanto o Brasil precisa evoluir nisso, porque tu pega professores universitários, pessoas que que dão aula, que fizeram mestrado, doutorado e não são fluentes em inglês. Né? É incrível isso. Então, óbvio, todas as escolas que se propõem a fazer um bilinguismo acabam tendo essa dificuldade de ter mais profissionais qualificados. Claro. Agora, o esforço, o movimento de fazer isso, cara, é sensacional. Acho que o que a sociedade tem para ganhar com isso é muita coisa. É grande, é transformador mesmo. É interessantíssimo tu falar isso, porque eu mesmo, porque uma criança vai aprender, nem tá aprendendo sem saber que tá aprendendo, né? Eu não tive inglês, enfim, quando adulto eu tive que aprender aos trancos e barrancos, né? E aí quando eu tive uma viagem, que eu fiz um trabalho fora, que daí eu estava te contando até, eu comecei a escutar e o primeiro dia eu tive mais dificuldade, segundo, terceiro eu já estava conseguindo entender mais o contexto, né? Então tu imagina as crianças lá na Mário Quintana que estão desde cedo assim, de repente tem uma professora lá que trabalha o inglês diretamente, e é bem isso, porque lá na escola eu tenho 2 filhos também e estão nos mesmos anos, né? Nos mesmos anos. E isso é legal porque volta e meia eles estão cantando as musiquinhas. Clean up. É legal. E aí, deixa eu falar assim, imagina que nós temos adultos agora nos assistindo aqui. E a gente sabe que quanto mais tarde tu começa a aprender, mais trava a gente tem. Imagino eu, né? Imagina, uma criança aprender inglês é mais fácil do que um adulto, né, aprender inglês. E aí, como é que os adultos eles podem quebrar essa barreira, dessa trava de entender? O que tu acha sobre isso? Tu sabe o que acontece? Uma coisa interessante, Samuel. A dificuldade que um adulto tem para aprender inglês, ela recai muito mais no medo de errar, no julgamento que esse adulto faz sobre o próprio aprendizado dele, sobre a própria produção que ele está tendo ao aprender inglês, do que capacidade mental, né? Por que uma criança aprende mais rápido? Porque para ela fala errado e ela continua falando, e ela escuta algo certo e ela vai assimilando e daqui a pouco ela está falando certo, mas tendo errado antes, né? Eu uso um exemplo para explicar um pouco da nossa metodologia, que quando a gente estava aprendendo em português, lá no início, né, as primeiras palavras, a gente aprende gramática? A resposta mais padrão é não se aprende gramática. E na verdade a gente aprende. Porque quando uma criança fala eu vai tomar banho, alguém corrige ela. Não é eu vai, é eu vou tomar banho. Mas tu não senta com a criança para explicar que eu vou porque o verbo ir no futuro. Tu simplesmente fala. E ela acaba errando 2, 3 vezes e aí daqui a pouco ela tá falando corretamente. Mas quando ela fala eu vai tomar banho, ela comunica. Ela não tem receio, não tem uma trava ali falando, puta, eu vou falar vai, então é errado, meu pai vai me julgar. Que é a trava que tá falando no início lá, que tu querer falar de uma linguagem totalmente correta. Exato. Então, essa trava, essa dificuldade pro adulto, ela não tá no hardware, ela não tá no processo de ser mais difícil porque é velho. Não, né? Porque é adulto. Não, tá mais no julgamento que a pessoa faz de si mesmo. Então, e estudos já mostraram, quando você está nesse processo, é como você estivesse requisitando banda, tu tá fazendo aquele julgamento, falando, e tu tá requisitando banda do teu cérebro para uma área que não ajuda na comunicação. Então, quando você desliga isso, quando você consegue desligar isso e consegue focar só na comunicação, o teu cérebro cria mais sinapses para que a tua comunicação seja melhor e tu evolua mais rápido nisso. Então, o grande desafio, qual que é o trabalho, né, que a Topway faz, por exemplo, com todos os alunos, é oferecer um ambiente livre de julgamento. Todo mundo está ali para aprender e o objetivo central é comunicação.
primeiro tu tem que aprender a se comunicar. A gente falava um pouquinho aqui em off, né? Lá nos Estados Unidos, quando eu tive essa situação de estar frente a um americano com uma outra pessoa, o foco era se comunicar. O americano queria se comunicar e queria ter aquela situação resolvida. Cara, independente se fosse com um verbo irregular colocado errado ou não. Então, importante é o entendimento. O importante é a comunicação. Então, quando você dá esse foco, tu cria mais sinapses e tu aprende mais. Então, sobre aprender, sobre desmistificar, né? Um adulto não vai aprender. Não, é só trabalhar essa parte que a coisa anda. Pode ter essas travas que a própria mente faz, mas dá para destravar. Dá para destravar. Assim, o nosso tempo não é muito longo, né? Só que tem algumas perguntas muito importantes, a gente vai tentar ser um pouquinho... Eu te peço para tentar ser um pouquinho mais breve aqui, mas são perguntas que eu queria fazer para ti, porque tu trabalha com inglês. Uhum. É top aí no inglês. A Mário Quintana também tem essa preocupação. Uhum. Então, estamos juntos, porque o Brasil não é culturalmente... não ensina os jovens, exato. Quando eu tive nessa viagem lá, tinha pessoas de outros países que lá é normal, uma segunda língua, todo mundo tem a língua, e nós não temos essa cultura. Só que temos essa preocupação, tanto a tua escola quanto a escola Mário Quintana, de deixar os alunos fluentes, né? A pergunta é, que eu falo sobre o quanto o inglês, uma pessoa fluente, pode influenciar na carreira das pessoas. Isso é incrível. Todo aluno que entra na Topway faz uma entrevista antes e tem um bloco da entrevista que a gente conversa muito sobre isso, Samuel. Porque muitas vezes as pessoas que normalmente consideram o inglês é importante, elas não têm a dimensão do que ser fluente pode facilitar a vida dela em vários campos. Então, toda pessoa que é fluente em inglês, ela vai fazer uma viagem de lazer, ela tem uma outra experiência. Toda pessoa que tem inglês fluente, ela está apta a ter oportunidades que outras pessoas não têm. Ela tem a condição, muitas vezes, lá em Rio Grande, tem até uma pessoa da tua área, um biólogo, o José Clare, que, cara, ele só pegou um mestrado sanduíche na Inglaterra porque ele falava inglês, cara. É incrível porque muitas vezes, quando você não tem uma habilidade, você não faz noção daquilo que ela poderia te trazer caso você tivesse. Então, tu começa a identificar. Então, um dos trabalhos da área comercial da Top, da seleção de novos alunos, é mostrar para as pessoas essa importância, é mostrar que em vários campos da área dela, se ela tiver inglês, as coisas vão ser melhor, outras oportunidades vão surgir. E as pessoas, às vezes, não têm essa consciência. Sabe que é aquela questão de falar que inglês é importante meio que da boca para fora e não parar para pensar? Se ela... o cara joga hoje no chat GPT, se tu é da área, de qualquer área, a área da biologia. Se eu fosse fluente em inglês, o que as coisas resolveriam? Cara, hoje tá disponível para nós. E tu vai encontrar uma enormidade de coisas que tu nem passava na tua cabeça. Então esse é um trabalho de consciência, Samuel, que é um papel social da Topway também. É mostrar para as pessoas a importância, porque nós, como tu falou, nós somos um país que é muito de terceiro mundo no que diz respeito a falar um segundo idioma. Para nós, para fora, assim, é inconcebível. Cara, os caras não conseguem entender como uma pessoa que tem terceiro grau, que é formada em alguma coisa, não fala inglês, não se comunica em inglês, que é a língua acadêmica do mundo inteiro. Então, eu te dou um exemplo. Eu fiz mestrado também na área de biologia. Doutorado, eu falei, não vou dar um tempo com muito trabalho, né? Mas já na graduação e no mestrado, cara, eu pegava artigos que eu tinha que ler. Tu não encontra um artigo em português. Artigos bons na área, assim, pega as revistas de grande impacto. É tudo em inglês. Então é a linguagem da ciência, né? Por isso que a gente fala assim, eu dou aula lá também, umas participações, uns aulãos ali para os alunos do Mário Quintana, falo, gurizada, vocês têm a faca e o queijo na mão. Vocês têm o inglês na mão de vocês. Então usem isso e demonstrem isso. Entendam a importância. O Fábio falou aí. É isso aí, cara. As oportunidades se abrem de forma absurda, né? Absurda. E as possibilidades. Imagina o que é tu receber uma proposta na tua área de para um país lá e tu não sabe falar o inglês, cara.
Aí, de repente, tu perdeu uma oportunidade que talvez fosse mudar a tua vida. Então... Na área educacional mesmo, né, Samuel? O trabalho que tu faz no YouTube, cara, pessoas estão fazendo no mundo inteiro. Tu ter a condição de consumir conteúdo direto em inglês, sem se preocupar. Pô, nas redes sociais, uns tempo atrás, nós entrevistamos um baterista aqui, pelotense, cara, que hoje está fazendo... Ele tem um canal no Instagram pro mundo inteiro, porque o cara fala inglês. O cara só tem isso, a pessoa só tem isso porque ele tem inglês. O público aumenta, né? O público aumenta. Sai do Brasil, vai pro mundo. É o mundo. Então, principalmente a galerinha que está estudando, né, que consome. Pô, hoje tem aulas magníficas, tudo em inglês, cara. Então, vale a pena. Vale a pena. Fábio, assim, o bate-papo poderia durar muito, cara. É muito bom conversar contigo, assim. A gente falou aqui sobre o empreendedorismo, né? Sobre tu pensar, e tu até falou sobre, muito cuidado também, tu vai empreender, tu tem que ter um planejamento, obviamente, toda essa história da Topway, que é uma história muito bonita, que começa aqui na cidade, que se espalha também para outros municípios. Mas eu queria fazer uma última pergunta para ti. Na verdade, não é nem uma pergunta, é pedir para que você se direcione até ali diretamente para os alunos do Mário Quintana ou do Brasil que esteja nos assistindo e fale um pouco assim sobre a importância, novamente. Veja, estou pedindo para tu falar alguma coisa relacionado à fase que eles estão, que é ensino fundamental, ensino médio, pensando em que eu vou fazer. Tu nem sabe o que quer fazer no futuro, mas, enfim, a importância do inglês e também de empreender, assim, sabe? Então, uma dica que tu pudesse dar, um conselho. Cara, assim, ó, Samuel, eu vou falar pra galera ali me direcionar. Tem uma coisa que sempre que foi comum de ser reverberada, que é legal você trabalhar com algo que você se apaixone, né? Ou você seja apaixonado por alguma coisa que vai ser muito mais fácil. A minha lógica, e eu e o Thiago, por a gente trabalhar com uma galera jovem, sempre foi também uma responsabilidade de passar para a galera que existe uma forma de você, no seu trabalho que tu faz, ou naquilo que tu imaginou, tu não trabalha ainda, tu é estudante, é que o dia que tu tiver em alguma atividade profissional, se você se concentrar para ser muito bom nela, para você aprender a fazer ela com, sabe, masterizar, falar, se eu vou entrar em tal coisa, eu quero fazer da melhor forma possível. Existe grandes chances que você se apaixone. Porque é muito fácil a gente não gostar daquilo que a gente não sabe fazer direito. Eu, por exemplo, não tinha experiência nenhuma em vendas. Quando eu entrei para essa área e eu vi que tinha uma forma de eu melhorar, me desenvolver, e eu comecei a entender como fazer isso e querer ser melhor, e querer fazer muito bem feito, depois de um tempo eu me apaixonei por essa área porque eu me desenvolvi. Então, essa história de você só fazer aquilo que tu ama, aquilo que tu gosta, para mim é uma falácia. Eu acho que é mais fácil você aprender a gostar de algo que tu faça muito bem. Então, desenvolva primeiro, aprenda a fazer algo muito bem feito que tu provavelmente vai se apaixonar. E esse é uma dica também de empreendedorismo, né? Quando você for empreender, procure a gostar dos problemas, procure a gostar de superar os desafios. E tu só supera os desafios se tu começa a se desenvolver, se começa a trabalhar essas habilidades e gostar disso, de querer se desenvolver para resolver. Porque basicamente ser empreendedor é isso, é resolver a dor de algumas pessoas, mas tu tem que ser competente para resolver essas dores. Então, o meu recado é isso, ser empreendedor não é fácil, só que tem que ter um quesinho de também desafio. Tem que ter um quê de acreditar, só que... E a preparação, ela é tudo. Se desenvolva, seja um profissional muito bom naquilo que tu faz, que com certeza você vai gostar daquilo que tu está fazendo. Fantástico. Até lembrei agora um pouco da minha área, né? O pessoal, professor, eu tenho dificuldade de estudar, é muito conteúdo, muito complicado. E no início eu não gosto. Estuda 1, 2, 3 meses. Aquele hábito faz com que tu passe a gostar. É mais ou menos o que tu falou também na questão de trabalho, de empreender, né? Perfeito. Fábio, muito obrigado pelo bate-papo. Parabéns aí pelo teu empreendimento, né? Obrigado e a você, Samuca. Escola Mário Quintana te agradece. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais. Estarão todos aqui na descrição do vídeo. Beleza? Valeu, Fábio. Valeu todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.